E aí precisamos compreender, dentro de outro aspecto, a questão hierárquica na igreja. Porque muitos confundem Efésios 4:11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Essa distribuição ministerial que Paulo trabalha em Efésios capítulo 4, versículo 11, não é hierárquica. Ela não tem aspecto hierárquico. Ela tem aspecto funcional dentro do ambiente da igreja para o bom andamento e desenvolvimento do corpo de Cristo. Veja que no versículo 12 ele diz: visando a edificação dos santos para o santo ministério, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O único título, ou os únicos títulos do Novo Testamento, e que são títulos eclesiásticos e são hierárquicos, é o título de bispo, presbítero ou ancião. Aqui sim nós temos estrutura hierárquica. Na verdade, lá vai. Quantos presbíteros estão aqui esta manhã? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Um dos sonhos do presbítero, não vou dizer de todo o presbítero, porque alguns já venceram esse nível de maturidade. Mas o sonho da maior parte dos presbíteros é ser o quê? Ordenado a evangelista e a pastor. Quando, na verdade, o maior título ministerial do Novo Testamento é o título de presbítero. Só que nós entendemos que quando a gente é consagrado a evangelista, a gente foi promovido. Agora você ficou maior. E quando você é promovido ou consagrado a pastor, ficou maior ainda. É um equívoco entender isso, pelo menos do ponto de vista bíblico-teológico. Do ponto de vista da estrutura denominacional, existe sim essa prática comum. Mas do ponto de vista bíblico e teológico, não. O que é um bispo? A expressão literal é primeiro entre os iguais. Embora na Assembleia de Deus, igreja da qual fazemos parte, não haja bispado, pelo menos na convenção à qual nós pertencemos, dir-se-ia que o pastor Hélio, por exemplo, é um bispo. Ele ocupa o papel diretivo de um bispo. Como assim? Ele é pastor sobre pastores. Ele lidera pastores. Ele é bispo sobre presbíteros. Porque o conceito bíblico é que cada pastor, na igreja local, é um presbítero com ação pastoral. É um presbítero pastoreando. O evangelista é um presbítero com ação evangelística. O apóstolo é um presbítero com ação apostólica. O mestre é um presbítero com ação pedagógica. Então, aquele que os preside é um bispo com ação pastoral, pastoreando outros presbíteros. Isso gera uma confusão, porque o camarada, quando ele foi consagrado ao presbitério, junto com o colega de ministério, aí na próxima convenção, aquele colega foi consagrado a evangelista e ele não. Ele se sentiu ofendido. Porque agora virou uma competição de carreira, para ver quem chega. E tu e eu e nós precisamos entender, presta atenção nisso, que o melhor jogador do mundo, na posição errada em campo, não vai produzir o que ele produziria se estivesse no lugar certo. O que importa no reino de Deus não é o título que eu carrego, mas a posição que eu ocupo no reino, e se eu desenvolvo aquilo para o que eu fui chamado a fazer. Tem diácono sendo muito mais frutífero do que pastores, porque está na função que ele foi chamado para fazer.
eu tive um pastor que era tenente do exército em São Paulo, e ele era um pastor assim, muito diretão, muito duro. Ele foi durante muito tempo, inclusive, sargento e treinador e mentor de soldados. Então ele tratava os obreiros como no exército mesmo. E ele dizia assim: tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor. Um dia eu chamei ele e falei: pastor Raimundo, essa frase é muito forte, ela é muito agressiva. O senhor poderia me fazer entender? E ele disse assim: um médico fazendo o que não sabe mata um paciente. Um pastor fazendo o que não foi chamado para fazer mata uma igreja inteira.